Lula inelegível para as eleições desse ano. Será possível? Bom, se vai ser possível ou não, ainda não sabemos. Mas que na Globo News o desespero já tomou conta, olha, isso pode ter certeza. Tudo por conta de uma escola de samba do Rio de Janeiro que vai levar para Sapucaí um samba falando sobre o Lula, homenageando o Lula, dentro de um ano eleitoral. Então, sim, isso pode ser motivo para tornar Lula inelegível. E a Globo News já está naquele desespero total, num pânico geral. Andréa Sadi, Merval Pereira, todo mundo tentando achar uma solução, porque sabe que isso pode acontecer. Principalmente porque desse ano teremos um TSE mais justo. Até porque, se você for ver na fala do Merval, ele diz que o TSE em 2022 foi muito rigoroso com Bolsonaro. E dessa vez teremos dois indicados do Bolsonaro presidindo o TSE. Não que eles vão ajudar Flávio Bolsonaro, mas que eles vão ser imparciais. Mas dá uma olhada no vídeo da Globo News, que é o desespero total, um barata voa com essa suposta chance do Lula se tornar inelegível. Mas antes, obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo. Se inscreva aqui no canal, já deixa aqui o seu like. Dá uma olhada nesse vídeo desesperador da Globo News. Merval Pereira, agora sim, quero ouvir você sobre... Não, agora com esse embasamento jurídico. Pois é, foi até bom. Não, eu estava pensando aqui o seguinte, diante do fato que o professor lembrou de que o Tribunal Superior Eleitoral foi muito rigoroso com o ex-presidente Bolsonaro e tornou-o inelegível por causa da reunião com os embaixadores e pelo fato de que o tribunal será dirigido por dois ministros que foram nomeados pelo Bolsonaro, a situação política fica muito mais grave, né? Muito mais... e realmente é difícil você não fazer a junção do Lula com a escola, porque o presidente da escola é um vereador do PT. A escola foi ao Palácio do Planalto e apresentou ao presidente o enredo. O presidente posou com a bandeira da escola. A primeira-dama vai desfilar na escola. É muito difícil você dizer que o governo não tem nada a ver com isso. O fato de ser dinheiro público é amenizado porque todos receberam o mesmo dinheiro. Mas quem usou o dinheiro público numa propaganda antecipada foi essa escola, não foram as outras. E tem uma até que vai fazer do Amapá. O Amapá deu 10 milhões para a escola a Mangueira, eu acho. É a Mangueira. Isso. E vai fazer, ganhou 10 milhões. Não é possível. A gente está num clima tão ruim que o carnaval, que tinha problemas anteriores com bicheiros e tal, agora está tendo problema com político. A política está entrando nas escolas, a política partidária. Aí, do jeito que a política partidária está no Congresso, o carnaval vai ficar afetado, muito afetado, né? Joel, você, boa tarde. Olá, Sadi, boa tarde, colegas, boa tarde, assinantes. Primeiro ponto, é evidente que um desfile desses, que sim recebeu o aval do presidente Lula, que contará com a primeira-dama, em tese, desfilando junto, isso é um ato de campanha. Estamos no ano eleitoral, não tem como ignorar isso. Se é uma violação grave ou não, isso é uma boa discussão. Eu nem acho que talvez o melhor paralelo fosse aquela reunião com os embaixadores do Bolsonaro. Por quê? Porque aquela reunião, vamos lembrar bem, ela acabou sendo usada nesse sentido do abuso do poder econômico, né? Mas no fundo, o conteúdo dela era aquele conteúdo desinformante, acusando o nosso sistema eleitoral, as urnas eletrônicas, com teorias da conspiração, acusando a justiça eleitoral, inclusive. Ou seja, ela tinha todo um contexto e um conteúdo bem mais grave do que um mero ato de campanha. O Bolsonaro, ele foi condenado também por campanha antecipada em 2022, por exemplo, numa motociata que ele fez em abril de 22,
e teve um comício ali num templo religioso também. Ele não pediu voto para ele na época, mas mesmo assim foi considerado um ato de campanha, né? Já era ano eleitoral. A condenação foi qual? Foi uma multa de R$5.000, ou seja, um negócio irrelevante. Podemos até pensar que então vale a pena fazer esse tipo de violação, porque era uma multa irrisória. Eu não sei como é que, do ponto de vista da técnica jurídica, esse desfile, possivelmente com a presença da primeira-dama, vai ser julgado pela nossa justiça eleitoral, né? Mas do ponto de vista ético, não tem a menor dúvida, né? O presidente jamais deveria ter aceitado isso, jamais deveria ter incentivado isso e jamais deveria participar disso num ano eleitoral. A gente esperava um exemplo, a gente esperava uma postura republicana, de dizer, quer homenagear? Por que não faz no ano seguinte? Por que não faz um momento que o Brasil não estará conflagrado numa eleição, num país que a gente sabe que tem regras eleitorais bastante rígidas, né? Nossa legislação eleitoral, ela gosta de ir no detalhe ali para impedir possíveis atos que possam ser vistos como campanha. É óbvio que não devia estar acontecendo esse desfile agora. Você, Dapi, boa tarde. Boa tarde, Sadi, boa tarde, amigos, boa tarde, assinantes. Se a gente retroceder e pensar historicamente, não é nem de longe a primeira vez em que o poder público, a política se insere no mundo das escolas de samba, particularmente do desfile de carnaval, não tanto das escolas de samba. Elas não vivem para isso, a vida delas é maior do que o desfile. No governo Vargas, ao tempo do Vargas ditador, ele foi um entusiasta desses desfiles por conta de razões patrióticas, etc. Ele foi entusiasta de coisas legais, inclusive, Vila Lobos, Regendo Massas, no estádio São Januário. Mas é isso, tem essa inserção, porque por ser popular, coloca certos assuntos, certos personagens na cara do gol. Já tivemos governos estrangeiros patrocinando desfile de escola de samba. A questão aqui é o momento eleitoral e é o apoio tácito que o governo deu a isso, o entusiasmo. A escola tem o direito de escolher, como lembrou o professor, o assunto, mas se o presidente é um vereador do PT, já começa a ficar enrolado. Eu acho que o o governo podia fazer agora, já que é impossível tirar o enredo da escola, é tentar convencer a primeira-dama a não participar. A participação dela seria um carimbo final nessa participação do governo nessa homenagem. Ela pode ficar embevecida, vai para o camarim, mas ela desfilar, eu acho que isso se torna ainda mais complicada no futuro a situação do governo no TSE, porque aí é mais do que uma simpatia, é uma participação objetiva de alguém do governo, né, no desfile da escola. E é uma escola pequena criando um grande problema, né, até por uma questão talvez de estamos entrando agora no grupo especial, vamos causar. Está causado. Agora pode-se fazer alguma coisa para conter os danos desse causamento, né? E tem tudo para estar entrando, né, Andréia, pessoal, boa tarde a todos, estar entrando para estar saindo também. Eu acho que é a cara desse desfile exatamente ser um tiro que sai pela culatra, em vez de ser visibilidade boa para Niterói e tudo mais, dentro do Carnaval Carioca. Não, e só acrescentar aqui uma coisa, vamos pensar uma hipótese bastante improvável, mas que ajuda a gente a pensar esse caso. E se uma escola de samba decidisse homenagear a trajetória do Bolsonaro? Pois é, exatamente. Estaria E aí, falando o quê? Só complementando, já jogando para você, Trauma, me espanta o fato de não ter havido dentro do governo alguém que dissesse, olha só, pessoal, dissesse com propriedade, com autoridade, com trânsito e diálogo com o presidente da República, não é uma boa, não é a boa em ano eleitoral, isso pode dar problema sério na justiça eleitoral, se for para fazer, como diz até o Valdo na coluna dele, deixa essa homenagem acontecer depois do ano eleitoral ou em outro momento, olhando para a carreira e tudo mais, porque homenagear grandes vultos da política, grandes vultos de qualquer coisa, isso é praxe das escolas de samba, né? Mas depois estava morto. Exatamente. Vender enredos também já aconteceu e segue acontecendo, pelas razões, já se homenageou iogurte, já se homenageou países africanos que botaram dinheiro também de forma questionável, né? Mas desse jeito que está sendo feito agora, qual a diferença dessa manifestação que acaba assumindo um tom claramente político e não no sentido que já aconteceu também com escolas de samba, de ser um tom político crítico a posturas, deixo daquele líder bastante incisivo ou
tem o exemplo da Beija-Flor criticando a política em relação aos mais desfavorecidos, tem exemplo mais recente da São Clemente com enredos críticos também e tudo mais, enfim, tudo isso, mas esse caráter eminentemente político desse desfile, ele tem tudo para ser algo que abra um problema que não existia. Sim. É o governo comprando um problema que não existia com a justiça eleitoral e que agora não tem jeito, já é um problema. E aí, de fato, o desfile da primeira-dama não vai ajudar a resolver esse problema. O que me espanta é que isso não tenha sido percebido antes por gente de dentro do governo. Pode ser até que tenha sido, isso. Mas o problema é o seguinte, é a húbris, né? Você fica deslumbrado com o teu poder. O povo vai aplaudir, ninguém vai mexer comigo. Só dar um fato, o presidente Lula já foi tema de escola de samba da Beija-Flor em fevereiro de 2003, depois da sua vitória. Então, logo depois da sua posse... Era só uma puxação de saco. E que faz sorteio. Mas era 2003, ou seja, só para deixar claro... Não era eleitoral. Não era eleitoral. Era no pós-eleitoral. Mas no pós-eleitoral, ok, ninguém falou nada, não tinha uma questão. Agora, a questão toda é que nós estamos discutindo o fato que a eleição eleitoral só isso. O contexto da eleição. Timing, né? Não é homenagem, é o timing. A homenagem pode existir. A questão de timing. Olha, se isso vai acontecer, realmente não sabemos. O que sabemos é que tudo para o Lula parece que é possível aqui no Brasil. Porque imagina se isso fosse com Bolsonaro. Óbvio que essa escola de samba nem entraria na Sapucaí. Mas, com certeza, ela vai entrar, vai lá fazer a sua homenagem, a sua propaganda para o Lula. E acredito que, no final de tudo isso, no máximo, uma multa para o Lula. Você acredita que vai acontecer do Lula se tornar inelegível? Ou vai só gerar uma multa? Ou perder um tempinho na televisão? Deixa nos comentários a sua opinião. Eu quero saber o que você acha que tudo isso pode acarretar para o Lula. Será que ele vai se tornar inelegível? Seria sensacional, mas eu acho muito pouco provável. Mas e aí, vocês gostaram do vídeo? E a possibilidade? Já deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.